Bom dia, pessoal. Bom, eu gravei este vídeo para poder passar para vocês algumas orientações para que vocês possam realizar a atividade que eu postei na nossa plataforma. Primeiramente, quero saber de cada um. Vocês assistiram a nossa videoaula? É necessário que vocês assistam para que assim vocês possam realizar a atividade, ok? Então vamos para as instruções. Primeiramente, irei passar algumas instruções para a atividade postada, atividade impressa. Na atividade, eu coloquei o conceito sobre artigo definido e artigo indefinido e depois passei algumas atividades. Na atividade 1, que temos aí a fábula do leão e o ratinho, o que vocês deverão fazer? Vocês deverão completar essa fábula utilizando artigos definidos ou indefinidos. Depois que completar, vocês deverão realizar a leitura, para que assim vocês possam verificar se o texto está correto, tá bom? Na questão 2, vocês deverão verificar todos os artigos que vocês utilizaram para completar a fábula, vocês deverão escrevê-los e classificá-los em definidos ou indefinidos. Questão 3. Responda as questões. Letra A. O nome leão e ratinho aparecem várias vezes no texto. Que artigos você empregou antes dos substantivos? Que artigo você utilizou antes do substantivo leão? Que artigo você utilizou antes do substantivo ratinho? É só observar lá no texto. Letra B. Como se classificam os artigos usados? Os artigos que vocês utilizaram antes de leão e antes de ratinho. Eles são definidos ou indefinidos? Respondam. Questão C. Por que em determinados casos empregamos artigo indefinido e em outras situações empregamos artigos definidos? Em alguns momentos devemos utilizar artigo indefinido e em outros momentos devemos utilizar artigo definido. Mas por quê? Respondam. 4. Retire os artigos e classifique-os. Os artigos estão em negrito nas nossas frases. Então, vocês deverão classificá-los em definidos ou indefinidos, ok? Na questão 5. Complete as frases com artigo adequado. Qual o artigo que irá completar a frase e dar a esta frase um melhor sentido? Então, vocês deverão completar cada frase da questão e depois realizar a leitura e verificar se a frase está correta ou não, ok? E na questão 6, vocês deverão classificar cada oração abaixo, A, B, C, D e E, de acordo com o código representado. Letra A, se na oração tiver artigo definido. E letra B, se a oração tiver artigo indefinido, ok? Essas são as atividades. Eu também postei, está lá no nosso roteiro, algumas páginas do nosso livro didático. Vocês irão realizar as páginas 4, 5, 6 e 7. E eu irei passar nesse momento algumas instruções. Vocês deverão, primeiramente, realizar a leitura do texto que se encontra na página 4, A Cultura na Boca do Povo, ok?
Depois que vocês realizarem a leitura, vocês deverão realizar as questões correspondentes ao texto lido. Página 5, por dentro do texto. O poema de Fátima tem como tema. Qual é o tema do poema que vocês leram? O poema tem como tema brincadeiras de infância? Ele fala em algum momento de brincadeiras de infância? Letra B. O poema fala de ditados populares e provérbios? C. Parlendas infantis atuais? E D. Conversa sem sentido. O poema é uma conversa sem sentido? Vocês não entenderam nada? Marquem aí a resposta mais adequada. 2. Quais curiosidades sobre as expressões populares podemos encontrar no poema? Todas as respostas da questão 2 se encontram no texto, tá bom? Primeira, onde encontramos os provérbios? Resposta no texto, tá? Temos a resposta no texto. Próximo, o que é um dito popular? Próximo, para que serve o ditado popular? Qual a finalidade desse tipo de texto? Resposta também no nosso texto. E como devemos ler um dito popular? Como deve ser a leitura desse tipo de texto? Então, pesquisem, analisem o texto lido que vocês encontrarão as respostas. 3. Analisem as perguntas e respondam. A. Qual o formato utilizado para a apresentação do texto? Vocês repararam que o texto tem estrofes e o texto tem versos. Que tipo de texto possui esse formato? É o mesmo formato que a autora utilizou para apresentar o texto A Cultura na Boca do Povo. Então, qual o formato do texto A Cultura na Boca do Povo? B. Qual foi a intenção da autora ao escolher essa estrutura? Qual foi a intenção da autora ao escolher uma estrutura com versos e estrofes? C. O assunto que a autora abordou ficou interessante nesse formato de texto? O assunto abordado ficou interessante sendo utilizado em versos e estrofes? O que vocês acham? Justifique a sua resposta. 4. Escolha um provérbio do texto, A Cultura na Boca do Povo, e ilustre-o em duas situações diferentes em que ele poderia ser usado. Nesta questão, vocês deverão ser bem criativos, tá bom? Escolher um provérbio do nosso texto e ilustrá-lo em duas situações diferentes em que esse provérbio poderia ser usado. Bom, no caso, vocês poderão ilustrá-lo no sentido literal e no sentido figurado. Sentido literal é o significado próprio da expressão, o significado verdadeiro da expressão. Sentido figurado é um sentido simbólico, um significado simbólico. Página 6, questão 5. Explique o significado das seguintes expressões usadas. Letra A. Sem pé nem cabeça. O que significa essa expressão? O que vocês acham? B. Com quantos paus se faz uma canoa?
Vocês com certeza já ouviram essa expressão. Mas o que ela significa? C. Amarrar o bode. Também é uma expressão muito conhecida. E o que significa essa expressão? 6. Leia a seguinte estrofe. As paredes têm ouvidos, não é ouvido de gente, mas ouvido inventado com outro significado. De que ouvido se está falando nessa estrofe? O que vocês acham? De que ouvido se está falando? Novamente, as paredes têm ouvido, não é ouvido de gente, mas ouvido inventado com outro significado. Que ouvido é esse? Responda. 7, página 7 é a última página de hoje. E questão 7. Agora, escreva um provérbio cujo significado você conhece e depois faça as atividades abaixo. Vocês deverão, nesta atividade 7, escrever um provérbio que vocês conhecem. Cada um deverá escrever um provérbio que conhece, que já utilizou, ou que já ouviu, tá? E responder, letra A, em que situação você já ouviu ou usou esse provérbio? B, qual é o principal objetivo desse provérbio? Do provérbio que você escolheu, do provérbio que você já utilizou, que você já ouviu. Qual é o principal objetivo? E C, ilustre essa frase da cultura popular nos sentidos. Ilustre o provérbio que você escreveu no sentido literal e no sentido figurado. A tia já falou com vocês. Sentido literal é o significado verdadeiro da expressão. E o sentido figurado é aquele significado simbólico da expressão que vocês escreveram. Ok? Letra D. Atualize a linguagem desse provérbio, deixando-o mais moderno. Lembre-se, usar jogo de palavras e imaginação faz parte da elaboração dessa frase da cultura popular. Então, vocês deverão escrever novamente, reescrever no caso, na questão D, o provérbio que vocês utilizaram aí em todas as questões. O provérbio que vocês escreveram, que vocês já utilizaram, que vocês conhecem. Vocês deverão reescrevê-lo, deixando-o mais moderno, com palavras que se usam hoje em dia, palavras mais modernas, ok? Investigue também, é uma atividade que deve ser realizada. Realizem essa atividade no caderno de vocês. Pesquise ditados populares e provérbios e seus respectivos significados em materiais impressos, virtuais e com seus familiares. Depois, compartilhe com os colegas os significados que você descobriu. Então, no caso, na questão investigue, vocês deverão pesquisar ditados populares e provérbios e colocar os seus respectivos significados, tá? Realizem aí uma pesquisa. Não precisa, assim, selecionar muitos, tá? 3 ditados populares e 3 provérbios está ótimo, tá bom? Então, são essas atividades que eu preparei para que vocês possam estar realizando hoje, tá? Realizem com bastante atenção, tenho certeza que todos são capazes, e até a nossa próxima aula.